Oi, Deus abençoe a todos vocês. Estamos ao vivo na Rádio Unicristo. Quem está falando é o apóstolo Marcelo Parrella. Estamos aqui na rádio em Brasília, com a irmã Conceição, o pastor Ricardo Teixeira, a obreira Elizabeth, futura capelã, e a pastora Luciana Guiar. Neste momento vamos dar oportunidade a la hermana Conceição, que vai estar lendo uma palavra e uma oração. Deus abençoe, hermana Conceição. Pode ir adelante, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, estamos aqui para dar início a este trabalho desta tarde, deste dia, que o Senhor nos proporcionou de estar aqui em espírito e em verdade. E aqui trago uma palavra, Senhor, que o Senhor nos abençoou e nos colocou na nossa mente, no nosso coração, para que nós tragamos algo de bom na tarde deste dia para te agradecer, Pai, por mais esta oportunidade. Aqui a palavra de Deus em 89, versículo 20, 21, 22, diz aqui: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi, a minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá, e o inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, e ferirei os que o odeiam, e a minha fidelidade e a minha bondade o onde acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Glória a Deus, aleluia. E em meu nome crescerá o seu poder, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é aquele que tudo pode, é aquele que está no centro da vontade das nossas vidas na tarde deste dia, é aquele que está em primeiro lugar aqui neste local, nesta ligação em espírito e verdade. É aquele que tudo pode e que tudo faz, porque ele entra onde ninguém entra, ele vai onde ninguém vai, e ele faz o que ninguém faz. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego esta palavra nas tuas mãos, para que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, irmã Conceição. Muito boa palavra, muito boa reflexão. Que o Senhor te abençoe ricamente. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, agora vamos a falar com o pastor Ricardo Teixeira, que está aqui conosco. Amém. Seja bem-vindo, pastor Ricardo Teixeira. Como está você? Eu estou bem. Estou com Jesus, estamos com Jesus, né? Estamos com Jesus, a gente está sempre bem. Evidentemente que as lutas continuam, né? As coisas continuam e a gente vai seguindo a vida, né? Conforme Deus nos permite. Não é que possamos dizer que estaremos sem lutas, mas essas lutas são sempre acompanhadas por Jesus Cristo, que nos dá força para continuar com ânimo e felicidade. E qual é a palavra que tem para hoje? Hoje eu tenho uma palavra muito interessante, né? Que é o amor e prudência ao julgar. Né? Que diz uma coisa assim, lá no capítulo de Mateus, capítulo 7, está dizendo assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisco do olho do teu irmão, mas não percebe a viga que está no teu próprio olho. E como podes dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho,
então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis a que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos a vossas pérolas, para que não as pisoteiem, e voltando-se vos façam em pedaços. Jesus disse isso, né? Porque ele estava num momento em que tinham lá os fariseus, que tudo julgavam, tudo falavam, mediam cada passo de Jesus e seus seguidores, né? E isso também pode ser aplicado às pessoas que julgam, vivem julgando os outros, né? E fulano faz isso, fulano faz aquilo. Eu quero dizer, primeiro, que a gente não pode julgar. Existe uma confusão, né, muitas vezes, das pessoas, quando vê alguém fazendo uma coisa errada, né? Literalmente errada, claramente errada, e ela fala, eu não posso julgar. Realmente, ela não pode julgar, mas ela precisa ter crivo, né? Ela precisa ter noção do que é certo e do que é errado. Eu não posso julgar porque é uma coisa simples. O pastor Marcelo, né? A irmã Elizabeth, a pastora Luciana, a irmã Conceição não podem julgar. Por que não podem julgar? Porque elas não são juízes, né? Não são pessoas habilitadas a julgar. Então, por isso que a gente não pode julgar, mas a gente tem que saber o que está certo e o que está errado, né? Não é classificar, é você fazer uma coisa que a gente está assim, ó. Jesus mostra, no versículo 1, mostra que é possível ajudar nosso semelhante com conselhos e críticas, bem como devemos estar sempre dispostos a aprender, a avaliar e ensinar. Ou seja, a gente pode criticar, né? A gente não pode condenar, pelo fato de não sermos juízes. Agora, tudo isso tem que ser feito com carinho, tem que ser feito com compreensão, certo? Vou te ensinar assim, porque não é assim que faz. É dessa forma aqui, né? Lá no versículo, né? Hipócritas, tira a primeira trave do teu olho. A gente, antes de fazer qualquer crítica, né? Uma crítica forte, veemente, né? Enfática, para aquela pessoa sair daquele erro, a gente primeiro tem que saber o que a gente está fazendo, não é isso, pastor? Então, quer dizer, essa... Mas, pastor, escuta só. A Bíblia nos fala acerca de que el cristiano todo juzga y ninguém pode condenar al cristão. Então, que está falando isso? Que eu tenho o poder de juzgar, mas não, como você falou, não de condenar. Mas, acaso, quando você está dirigindo, você não está haciendo critério de julgamento como dirige la outra pessoa, se faz algo errado, frena, detiene el carro de golpe, você está haciendo un julgamento, poxa, no sabe dirigir, mas não está condenando, não está quitando el registro para que no dirija más. Então, aí me explica isso, por favor. Claro que explico. Eu explico dessa forma. Quando Jesus está falando aqui, né? Quando ele diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, ele está se referindo de outra forma, né? Porque tem pessoas que têm a tendência de não julgar, ela já julga e condena, ela já praticamente, se ela tivesse algum... Tirou a sentença. E já dá uma sentença, né? Este fulano tinha que morrer, esse fulano tinha que fazer isso, acontecer isso, aquilo. Ela não está fazendo, quando eu falei não julgar, no sentido não julgar, Jesus falou aqui, quando eu falei que não era para a gente condenar, é o termo condenar, né? Julgar para condenar. A gente não tem o direito de condenar e não tem como fazer, porque a gente não é juiz. Quem condena é o juiz. Agora, quando eu falei assim, ter crivo,
ter um posicionamento, é claro que qualquer um sabe que, por exemplo, se alguém subtrai uma coisa que é de outra pessoa, né? Ou seja, rouba uma coisa que é de outra pessoa, qualquer um sabe que isso é errado, inclusive a pessoa que está fazendo. Ela sabe que ela está fazendo errado. Tanto é que na maioria das vezes, quando elas fazem isso escondido. Não fazem as claras. Ela já sabe que é errado. Não é isso? Então, quantos e quantos hoje nossos irmãos em Cristo já foram pessoas que viveram num mundo em que elas subtraíam coisas de outras pessoas que trabalharam para conseguir um bem, conseguir uma roupa, uma bolsa, dinheiro, né? Quantos irmãos que já viveram nesta vida, né, se retrataram com Deus e hoje não roubam mais, né? Porque a palavra de Deus diz: aquele que roubava não rouba mais, aquele que fala mentira não minta mais. E assim vai seguindo uma série de listas que as pessoas sabem do que é certo, do que é errado. Então é por isso que eu falo que a gente não tem o poder de julgar para condenar, né? E eu julgo que assim, agora você ter crivo de saber o que é errado e o que é certo, você precisa ter esse crivo, né? Fulano fez errado, está errado. E se você tiver a oportunidade de falar: fulano, não faça mais isso, porque isso assim, não é assim que a gente faz com um filho, com um irmão mais novo, né? Porque ele fez uma coisa errada e a gente fala para ele: ó, não faça mais assim, não faça mais assado, porque isso aí não vai te levar a cabo. Porque normalmente quando se faz coisas erradas se tem consequências, não é isso, pastor? Isso mesmo. Isso mesmo. Quando você faz errado, você tem consequência de ir preso, de ser mandado embora de seu trabalho. Você tem consequência de, se fez algo errado em seu hogar, ter uma briga com seu esposo, com sua esposa, ou até o divórcio. Então, temos que tomar cuidado de cada acto que sale de nuestra boca, de cada pensamiento, si tenemos que soltarlo o guardarlo para nosotros. Entonces, a veces la boca fala lo que viene a la cabeza, y a veces nosotros tenemos que guardar y examinar, juzgar si tenemos que falar o calar, porque la Biblia fala que la Biblia no fala, mas hay refranes que dicen, yo soy dono de mi pensamiento, mas soy culpado de lo que yo falo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando falamos qué cosa estamos falando, porque hay palabras que ofenden más que dar un golpe en la cara a una persona. Entonces, tomemos cuidado de nuestras acciones para ser abençoados en todo momento. Verdade, pastor? Sim, claro. Então, inclusive aqui, ó, no próprio versículo 2, assim, ó: pois com o critério com que julgares, sereis julgados. Com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Você veja, muitas vezes nós temos vizinhos que não são cristãos, não é isso? E às vezes a gente faz coisas, né? A gente é muito de: puxa, você viu aquele cara aí, diz que é cristão, hein? Já não é difícil você encontrar uma palavra dessa, né? Ela falou: pô, me diz que é cristão, hein? Às vezes o cara, nós somos pessoas e às vezes nós erramos, é evidente, né? Mas a primeira coisa que a pessoa fala, se a gente ficar julgando muito, usar a palavra e julgar muito as outras pessoas, nós seremos com certeza alvo direto de quem esteja também nos julgando
a maneira como vivemos, não é isso? Porque está assim, ó, porque no versículo 3, porque se reparas tu o cisco do olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho. A pergunta que Jesus fez, né? Então, preste atenção, ele está falando aqui de cisco de um olho de uma pessoa, e às vezes a pessoa, a quem está julgando, tem uma viga. Uma viga é bem maior do que um cisco, né, pastor? Então, é essa, no versículo 4. E como podes dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho, quanto há uma viga no teu? Foi o que o pastor falou. A gente tem que prestar, nós somos donos dos nossos pensamentos, né? Nós somos responsáveis por aquilo que dizemos, não é isso, pastor? Isso. Então, dessa forma, a gente tem que tomar muito cuidado, não é isso? No versículo 5 ainda diz assim, ó, hipócritas, bem firme, Jesus foi bem direto, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, a gente tem que estar numa situação. Jesus usou muitas histórias, né, parábolas e figuras de linguagem para ensinar, né? Em 19:24, por exemplo, ele fala de um camelo passando pelo fundo de uma agulha, né? Nesta outra hipérbole, ele compara uma partícula de serragem ou pedaço de qualquer material com uma grande viga, né, de madeira, usando-a na estrutura de construção para destacar a humildade, carinho e sensibilidade que devemos ter para com o nosso semelhante quando tivermos de emitir um juízo, né? Criticar ou aconselhar, pois somos sujeitos a erros, fraquezas e dificuldades iguais ou maiores do que aquela pessoa que a gente está falando. Ok? É isso. Amén, amén. Gracias, pastor. Que Dios te bendiga ricamente. Es una buena palabra, una boa palabra para reflexionar cómo Dios opera en las vidas, ¿no? Entonces, Dios trae libertación espiritual, Dios trae libertación mental y también Dios trae, si você hace caso a la palabra de Dios, una liberación para tu familia. Amén. Y bueno, estamos aquí con la obrera Elizabeth. Deus abençoe. Como está você? Graças a Deus, tudo bem, pastor. Ok. Então, qual é a palavra de hoje? Jeremias, capítulo 26. Jeremias, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 7. O título é Exortação ao Arrependimento. No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá, que vêm adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que te mandei que lhes dissesses, não omitas nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam, e se convertam cada um do seu mau caminho. E eu me arrependo do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio,
madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta palavra seja como Siló, e farei desta cidade, Siló, uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, falando estas palavras na casa do Senhor. Bom, Jeremias é o profeta do calabouço, conhecido como profeta do calabouço. Ele veio para profetizar, para falar ao povo que antes que eles caíssem, antes que eles pecassem, para que eles não fizessem isso ou aquilo de errado. Porém, as pessoas decidiram, ainda assim, sabendo que era certo ou errado, decidiram errar. Então, aqui Jeremias ainda está dizendo que Deus colocou-o como o instrumento para falar a palavra dele, do Senhor Deus, ao povo que vem adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que te mandei que lhes dissesses, não omitas nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam, quem sabe, a pessoa, Deus, colocando Jeremias como instrumento para mostrar o caminho, bem pode ser que o povo ouça e se converta cada um do seu mau caminho. Esse era o objetivo de Deus, Não de amaldiçoar, que as pessoas pequem sem saber, não, de advertir o povo, de avisar o povo para que não fizessem tais pecados, porque eram passíveis de condenação. Bem, pode ser que ouçam e se convertam do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Então Deus estava pensando, em fazer justiça contra o povo pelo mau caminho que eles estavam, no qual eles estavam andando, Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes, quer dizer, diz o Senhor, assim diz o Senhor. Jeremias falou, assim diz o Senhor a vocês, ao povo de Siló, a este povo, Assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, na lei de Deus, na minha lei que pus diante de vós. Mas quem estava falando era Deus? Na minha lei? Não, era Jeremias. Mas ele estava falando como instrumento, Deus estava usando a sua boca, a sua mente, seu coração, a sua vida, como se fosse Deus falando. Se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações. Então os sacerdotes, os profetas e todo o povo todos ouviram a Jeremias falando estas palavras na casa do Senhor. Então eles ouviram, Tem a possibilidade de ouvir e não fazer, o que era errado,
ouvir e fazer o que Deus estava dizendo não façam, porque eles não estavam fazendo de forma enganada, né? Então esta é a palavra do Senhor. Deus sempre traz palavras aos seus filhos, qualquer que seja, se tiver um cargo ou não tiver, são filhos de Deus. Deus sempre adverte o que é certo e o que é errado. Cabe à pessoa escolher o caminho que deve seguir. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Excelente palavra, glória a Deus, maravilha, né? Maravilha. Estamos aqui ao vivo, aleluia, transmitindo através de Facebook Live. Estamos muito cômodos, muito contentes de estar aqui com diferentes pastores, ministros, obreiros que estão trabalhando, fazendo a obra para que Deus esté moviendo-se e tocando cada vida, cada coração. Agora temos aqui também na rádio a pastora Luciana Guiar, amém? Como está, pastora? Bendiciones. Bem, graças a Deus, está tarde fria, mas né, aquecidos pela presença de Deus como sempre, né? Que Ele aquece os nossos corações. E eu estou assim, meditando ali, que eu estava justamente ontem pensando nessa palavra de Mateus 7, de julgar, né? Não julgueis para não ser julgados, e assim, mas a Bíblia às vezes tem alguns paradoxos. A pessoa, quem não a estuda, né, quem não procura investigar, comparar os versículos, por isso que é bom sempre as pessoas estarem vendo o contexto, né? E foi muito bem explicado aqui hoje, porque eu já vi pessoas perguntando isso, já tive pessoas que me perguntaram isso. Mas espera aí, a Bíblia diz que é para não julgar, para não ser julgada, e ver uma pessoa fazendo alguma coisa assim tremendamente errada, brincando com as coisas de Deus. Não, mas você não pode julgar, ninguém pode julgar, porque, né? E aí a gente se depara também a Jesus falando para a gente julgar todas as coisas. E aí como é que é isso? Vai julgar ou não vai julgar? Né? A gente julga ou não julga? Porque a gente tem que entender que a palavra julgar, ela tem mais de um significado, né? A palavra julgar, ela pode ser no sentido de você discernir, né? Que foi o que foi dito aqui hoje, né? Foi muito bem explicado, discernir. E por que eu estou pegando essa deixa aqui? Porque justamente o que a gente vai falar hoje aqui, na continuação do estudo de João, tem a ver com isso. São 2 exemplos, aliás, 3 exemplos de 3 cristãos que João está simplesmente julgando. Mas não julgando no sentido de ele estar jogando no inferno, ele está mostrando para o povo as características e atributos de um, as características de outro e de outro, para que o povo possa discernir e possa seguir ou não aquele exemplo. E a admoestação que ele dá é o exemplo que não deve ser seguido e o exemplo que deve ser seguido. Então, nesse sentido, sim, não condenar uma pessoa, fulano vai para o inferno, está fazendo isso, então ele já, não, vamos virar as costas, ele já está no inferno. Essa é a questão do julgar errado. É você, fulano faz isso, aquele ali, e apontar o dedo, é um demônio, já vai para o inferno, não tem mais salvação. Essa parte aí é com Deus. Quem somos nós? Que a gente tem que tomar cuidado conosco, com o nosso próprio testemunho a cada dia, porque a gente falha a cada momento. Não é isso? Agora, a questão de você discernir e seguir ou não aquele exemplo, tem que ser, né? E a Bíblia ainda fala, né? Eu não me acordo, eu não me lembro muito bem, mas foi o apóstolo Paulo, né? Que tem que começar pela casa de Deus, o julgamento. Que tem que ser, ou seja, casa de Deus quer dizer família, né? O povo de Deus já começa aqui. Então a gente já tem que começar a ver dentro aqui do povo de Deus quem é meu exemplo, quem não é. Mas o exemplo é Cristo. Óbvio, Jesus é o melhor e o maior exemplo. Mas a gente tem pessoas ao nosso lado também, né? Que a gente vai se assemelhando. João, por exemplo, ele não foi um exemplo para os seus irmãos? Ele não deixou epístola aqui para a gente seguir os exemplos que ele nos deu? Então, Jesus é o nosso exemplo supremo. E claro que a gente pode seguir os bons exemplos das pessoas também, que a gente vê que estão sendo usadas por Deus, né? E não seguir os exemplos daqueles que estão se desviando. É nesse sentido a questão do julgar, e não do condenar, né? O julgar a atitude, mas não lançar no inferno, porque isso é com Deus, né? E o julgar a atitude é para seguir ou não para a minha vida, modelo ou não para a minha vida, e para alertar outros. Cuidado com este exemplo. Cuidado com este exemplo, porque isso aqui não agrada a Deus. Então a gente vê isso claramente aqui em João.
É incrível, né, como é que as coisas se entrelaçam. Nós não combinamos. E é exatamente sobre isso que vai ser tratado aqui hoje. Então a gente já está aqui em João, que a gente parou na última reunião que nós tivemos, que a gente tratou de João aqui, da epístola, terceira epístola de João. A gente já falou bastante sobre Gaio. Gaio era um exemplo de boas obras, um homem que João estava colocando como uma pessoa que deveria ter suas obras seguidas por outros, né? Que deveriam estar seguindo o seu bom exemplo, Gaio, tá? E aí, depois que ele fala de Gaio, que era hospitaleiro, que era um homem que era ajudador, cooperador na obra de Cristo, né? Que ele era um verdadeiro testemunho, um homem verdadeiro, de fiel testemunho, né? Aí ele começa a falar sobre um outro líder que estava se levantando ali no meio da igreja primitiva chamado Diótrefes. E aí a gente vê a diferença, e João começa a falar sobre esse homem. Não é que João tivesse, né? Tá malhando o outro lá, João está falando mal aqui na epístola do outro. Não, justamente, João estava advertindo aos cristãos porque esse homem se intitulava um líder. E se esse homem se intitulava um líder, e se João não admoestasse, não avisasse os outros cristãos, ele estava dando maus testemunhos, ele estava dando maus exemplos, que era uma erva daninha, que se não é arrancada por João naquele momento, ia se propagar, porque tinham cristãos que eram novatos, que iam começar a achar que Diótrefes estava certo, ia ser iludido, ludibriado, usado por ele, e achar que aquilo era normal dentro da igreja. E aí, João tem que se posicionar sim, e é nesse sentido que a pessoa que é mais experiente dentro da família de Cristo tem que se posicionar sim, apontando o caminho para os novatos, para aqueles que estão começando, que ainda não entendem, né? E João fez isso. Olha aqui o que João fala, né? Escrevi, versículo 9, o que é que João diz? Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gostava de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. O que a gente vê aqui? Diótrefes era um cara influente, tá? Se não fosse influente, João não ia se importar de citá-lo aqui. A gente vai ver que ele já estava influenciando sim algumas pessoas. Então, João já começa a mostrar que ele tem ali dentro da igreja uma pessoa que se intitula líder cristão e que é narcisista. É um narcisista, primeiramente. É um homem que ele quer ser ele adorado, quer ser ele, né, o destaque, sempre ele, mesmo que isso venha a ser, né, em detrimento da obra de Deus, do Evangelho de Cristo, ser propagado de uma forma limpa e pura. E aí, olha só, ele era ambicioso, a gente pode ver aqui. Ele gostava de estar sem ser o primeiro, aqui deixa bem claro, ele gosta de exercer a primazia. Ele queria ser o alvo das atenções. E aí a gente começa com a soberba. O que fez, né, a gente sabe, Satanás cair? Né, o anjo, né, que era um anjo de Deus, perder a sua posição de anjo, um verdadeiro mensageiro de Deus, e ser lançado do céu, que é, né, o Satanás. Né? Por quê? Justamente a soberba. O que faz um homem pecar? O que é o pecado, né? O que gera? É a soberba. O que gerou o pecado original? A soberba. Eu não preciso dar ouvido ao que Deus falou. Eu sou eu tenho que... É a soberba. E ele era um homem soberbo, narcisista, soberbo e ambicioso. Por que a gente vê isso aqui? Olha, a gente vê que ele gostava de ser o líder mais importante. A gente vê aqui, no versículo 9, gosta de ser, né, exercer a primazia. E não nos dá acolhida, ele não quer receber os outros. Então, ele se acha a autoridade e ele não admite a autoridade dos outros. Ele não recebe a autoridade de João. Ele não quer reconhecer a autoridade de João. E João era um homem que tinha andado com Cristo. João foi escolhido por Cristo para a missão que ele estava exercendo de forma pessoal. Jesus aqui em pessoa no mundo. Ele andou com Jesus
Ele foi testemunha da sua morte, da sua ressurreição. E ele foi o encarregado de cuidar da mãe de Jesus. E mesmo assim, Diótrefes, ele simplesmente renega a liderança e autoridade de João. Ou seja, olha só, a que ponto é um homem soberbo, né? A pessoa que não sabe ser liderada, ela nunca vai conseguir liderar. O verdadeiro líder é aquele que aprende a ser liderado. Jesus, ele deu esse exemplo. Quando ele foi servo, ele diz, o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em favor de muitos. Ele foi o verdadeiro servo. Ele pega ele pega a água, né, aquele tacho de água, e vai lavar os pés dos discípulos. Como assim? Né? O verdadeiro Deus, Filho de Deus, homem puro, ele pega um tacho de água e vai lavar os pés. E ele fala assim, se vocês não aprenderem isso aqui, a humildade, vocês também não vão poder. Se você quer ser o maior, seja o menor. E isso é que Diótrefes não entendia. Ele queria ser o maior, ele queria que as atenções fossem para ele, e nem mesmo a João ele reconheceu, né, como liderança sobre ele. Aí o que acontece, né? Então ele entra nessa síndrome, né, a síndrome da soberba, a síndrome de Satanás, que foi aquele que quis ser mais do que o próprio Deus, né? Então, ali João está estabelecendo para a igreja um mau exemplo, e que a igreja discernisse e julgasse isso e não o seguisse. E aí a gente vai para o segundo tópico aqui, né? Ele não somente, olha só, segunda coisa, ele não somente quer ser o primeiro e recusa, né, a autoridade de João, mas como ele também não dá a acolhida, diferente de Gaio. Que João fala de Gaio? Hospitaleiro, recebia os irmãos, ele recebia aqueles que eram de Cristo como o próprio Cristo, né? A Bíblia diz, né, que a gente que muitos receberam, né, sem saber, receberam anjos da parte de Deus, mensageiros. E muitas vezes Deus envia para a nossa vida pessoas e a gente afasta, e são mensageiros de Deus. Daí entra o discernimento e o julgamento, sim. Né? Um cérebro preparado pela palavra para discernir aquele que está sendo enviado por Deus e aquele, peraí, isso aqui não está dentro da palavra. Um cérebro que está sendo preparado no conhecimento da verdade da palavra de Deus. Né? E um coração que está sendo moldado pelo Espírito Santo para poder discernir isso, para a gente não abraçar qualquer pessoa. Né? Não no sentido de abraçar, que eu digo acolher as ideias e levar para a nossa vida. Né? Então, o que acontece? Gaio, ele era hospitaleiro, e o Diótrefes, ele não queria receber. Não deu acolhida ao próprio João, aos seus discípulos. Né? Então, diferente dos outros, a hospitalidade não existia em Diótrefes. Né? E isso está ali, aqui no versículo 9 ainda. Né? E a gente vai para o versículo 10. Né? Ele também não apenas se recusa a receber os verdadeiros irmãos, os verdadeiros cristãos do livro de João, como não deixa que os outros recebam. Já viu aquela pessoa que ela não quer fazer o bem e deixa que os outros façam? Já viu aquela pessoa que não faz e ainda impede que outros? Ela não se chega a Deus, ela não se submete a Deus e ainda quer impedir aqueles que querem. Além de ela não ajudar, ela ainda impede quem está fazendo. Ela ainda atrapalha. Então ele era esse tipo de pessoa. Ele não fazia, mas aí, se ele não fizesse, mas pelo menos ele ficasse na dele, né? Era só a gente entender, não, olha, vocês não sigam o exemplo. Mas não, ele estava aí impedindo, como os fariseus, que Jesus já falou, olha, vocês botam julgos pesados sobre o povo, e além de vocês mesmos não fazerem, vocês ainda impedem que eles cheguem a Deus, ao Pai. Assim. E era a mesma síndrome que Diótrefes estava sofrendo, a mesma síndrome, né? De não fazer, não se submeter, não se humilhar diante de Deus e ainda impedir que outros chegassem até a Cristo. Olha só que problema que ele estava arrumando, né? E aqui diz, né? Versículo 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E a gente chegou aqui em outro aspecto que tem que ser tratado. Além disso, ele espalhava falsos
rumores contra os servos de Deus. Ele abriu seus lábios para impedir os outros e ainda espalhava rumores, espalhava calúnias. Né? Muito sério. É muito sério isso. Porque ele estava lutando contra João, ele estava lutando contra Cristo. Né? Ele estava lutando contra o próprio Deus que ele dizia que estava anunciando. Porque ele era um dos líderes ali da igreja primitiva, se intitulava líder. Então ele falava palavras maliciosas. A gente acha que só a gente passa por tribulação hoje. Não, o cristão é perseguido. Né? O cristão verdadeiro é perseguido. João já estava passando por isso dentro da igreja. Olha, a verdadeira perseguição, né? A que o inimigo mais se importa em fazer não é nem a externa. A externa eles estavam vencendo. Eles morriam por Cristo. Eles morriam glorificando. Iam para as arenas, eram devorados pelos leões e glorificavam a Deus e viam os céus abertos. Eram apedrejados como Estevão, ainda via Jesus sentado ao lado do Pai. Mas essa perseguição, quando o inimigo viu que não estava dando muito certo, que a igreja estava crescendo, o que ele faz? Ele lança a erva daninha dentro da própria igreja. Eu já falei sobre isso. E já ali começa um outro tipo de perseguição. Os próprios irmãos, usados, irmãos que se dizem irmãos, e pior ainda, líderes que se dizem líderes, começam a ser usados pelo inimigo para afastar as pessoas do verdadeiro evangelho. Essa é uma estratégia, né, bem maligna e pesada. E João está se levantando contra ela. Por isso a questão do julgar para não julgar, para não ser julgado no sentido de não condenar os pecadores que têm, muitas vezes são pecadores que não conhecem a palavra, mas sim discernir aqueles que estavam espalhando falsas doutrinas e mostrar que não devem ser referência para ninguém, que não devem ser ouvidos, porque eles estão sendo usados pelo inimigo, que estão vendendo a palavra, que estão fazendo mercantilização com a palavra de Deus, fazendo a palavra de mercadoria, fazendo a palavra instrumento para poder próprio, né, para manipulação de massas, né? E era o que esse homem estava fazendo, o Diótrefes, né? Então, o que ele faz além disso? Vamos mais uma coisa que João ressalta. Ele expulsa da igreja. Ele chegou ao ponto de impedir, né, que João fosse recebido com os verdadeiros cristãos e ainda expulsar os verdadeiros cristãos das congregações em que ele tinha influência. Né? Imagina, isso é lutar contra Deus. E aí, o que João faz aqui? Ele fala, olha, no versículo 11, a gente chega aqui na questão, não imites o que é mal. Por isso que João não está metendo mal em ninguém, João não está usando a carta para falar mal, João está dizendo, não imites o que é mal. E ele está mostrando com coisas claras do dia a dia que estava acontecendo ali dentro da comunidade e que acontece hoje. Né? Por que o evangelho tem sido escandalizado aí por muitos? Porque há pessoas que estão se levantando, estão brincando com a palavra de Deus, eles estão brincando, literalmente. Brincando mesmo. Sabe? Fazendo do evangelho escárnio. Usam artifícios humanos, vendem, vem cá, dá o teu tudo, toma esse galho de arruda, toma essa água benta, toma essa água abençoada aí que você vai jogar aí na sua casa, e aí você dá tanto dinheiro que você vai levar esse frasco de água se você der tanto, entendeu? Estão vendendo o evangelho, né? Estão brincando, levando coisas profanas para dentro da congregação, e imitando obras malignas, para ganhar seguidores, não para Cristo, mas para quem? Para si mesmo. Para si mesmo. Porque Jesus não mandou ensinar nada disso, então é para si mesmo. Né? Então, o que João diz? Amado, não imiteis o que é mal. Tantos líderes manipuladores, né, que eles querem dominar a vida das pessoas. Não, eu sou teu líder, então você tem que fazer assim, 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 assim. Você tem que trazer o teu tudo. Você tem que sacrificar. Né? Sacrifica, igual Abraão fez. Você tem que trazer o teu melhor. Traz o teu carro, traz a tua casa, sacrifica aqui não tá. Ele esqueceu uma coisa. Quando Abraão levou Isaac não foi sacrificado. Ele voltou com Isaac. Ele deixou Isaac, ficou sem Isaac não.
Então, por que né, você tem que dar o seu... Ele ofereceu, mas o Senhor não queria a vida de Isaac. Então, o que Deus quer de nós? Deus quer que a gente coloque a nossa confiança nele, a nossa vida, que a gente exerça a justiça. É isso que ele quer, que a gente não use de maldade, né? de manipulações com as pessoas, que a gente tenha amor puro, que a gente ande na verdade. É isso que Jesus quer. Né? É isso que Jesus quer. Que a gente não fique usando as pessoas com segundas intenções para os nossos próprios benefícios, que a gente não seja egoísta. E aí, que esse mais aqui, terminando aqui, né, esse exemplo de Demétrio, ele era um homem egoísta. Além de ele não querer receber, ele expulsava da igreja para quê? Porque para não interferir no que ele estava fazendo. Entendeu? Porque ele que tinha que ser o líder. Ele que tinha que ser o alvo das atenções. Ele que tinha que receber, né, aquilo que ele achava que ele tinha que receber dos seus liderados. Né? E ele não queria que os verdadeiros cristãos entrassem ali e pudessem realmente passar para a congregação aquilo que eles precisavam ouvir de Cristo, mas sim as suas próprias ideias. Por isso que ele expulsa, né? Então, amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. O que ele está querendo dizer? Olha só, ele é líder, ele está na igreja? Tá. Mas ele jamais viu a Deus. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, né, das congregações, e não conhecem a Deus? Até mesmo pregam. Conhecem aqui as escrituras no sentido de, né, conhecimento, mas não no sentido de entendimento. Conhece de memória, mas não de prática. Não de interpretação verdadeira, fiel e prática de vida, mas simplesmente de memorizar ou de saber transmitir. Isso acontece até hoje. Isso ficou aqui, por exemplo, para a gente. E quantos diótrefes nós temos hoje nesse mundo? E já tivemos. Né? Então, o versículo 12, e a gente fechando aqui, né? No versículo 11 ele fecha aqui, que ele jamais viu a Deus. Essas pessoas que não jamais viram a Deus, que dá um mau exemplo, a gente não deve imitar. A gente deve orar e pregar na mão de Deus, jamais segui-los. E até advertir, sim, aos outros, como o João está fazendo aqui, mas advertir como? Ele é um demônio, não, ele vai para o inferno? Não. Mostrando a diferença de Cristo na palavra. Olha só, Jesus fez isso? Olha só, Jesus ele foi servo, Jesus ele era humilde, Jesus ele amava as pessoas, Jesus não aceitava, né, que as pessoas, segundo as intenções, ele desceu da sua glória, né, em pureza. É isso, a gente sempre tem que ter a referência de Cristo e mostrar dentro da palavra o que a pessoa deve fazer. E mostrar, olha, isso aqui não está de acordo com a palavra. Agora, aquela pessoa ali, não a siga, porque o próprio Jesus falou, não os sigais. Jesus falou, os falsos profetas vão vir, não os sigais. E para você saber que não tem que seguir, você tem que saber que está fazendo a coisa errada, né? Bom, e aí, deixa agora de falar de Diótrefes, né? Que ele foi um mau exemplo, né? Já ficou aqui bem claro isso. E ele agora fala de Demétrio, um outro servo fiel. Né? A gente não tem que ficar só ressaltando aqueles que estão errados, né? Aliás, a gente nem tem que ressaltar, a gente só tem que mostrar que não deve seguir, como já foi falado. Mas a gente também tem que pegar os bons exemplos, a gente também tem que pegar aquilo que é bom para mostrar, né? Quanto a Demétrio, a gente tinha falado de Gaio, agora chegamos num outro homem aqui. Olha aqui, todos lhes dão testemunho até a própria verdade. Ele fala a mesma coisa que ele fala de Gaio, ele fala de Demétrio, que ele fala até a própria verdade, né? Dá testemunho de Demétrio. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Olha que coisa, né? João fala que Demétrio deve ser um exemplo a ser seguido, e o próprio João se coloca como exemplo a ser seguido, porque ele fala assim, o nosso testemunho também é verdadeiro. Então, a gente chega naquela questão aqui, para eu poder falar alguma coisa do outro, eu também tenho que tomar cuidado com o meu testemunho. Isso é uma coisa, porque João ele falava com propriedade, porque ele era um homem que ele estava andando na verdade. Claro que ele tinha as falhas dele, como qualquer ser humano, mas ele estava com Cristo por Cristo. Ele estava com Cristo por Cristo. Então ele tinha, né? Ele tinha propriedade, autoridade para falar sobre exemplo, porque ele era um exemplo. E nesse momento foi aquilo que já foi dito aqui pelo pastor Ricardo, né?
Para a gente poder também, né, dizer que, olha, não vamos seguir aquele, a gente também tem que olhar, peraí, eu, primeiro eu, né, eu estou fazendo, tá, olha que lindo, João poder dizer que ele também tinha um testemunho verdadeiro, podia olhar para o testemunho dele. Então ele fala de Demétrio, ele se coloca também como exemplo, né, ele exalta Demétrio ali como exemplo, e ele se inclui, né? Ou seja, eu não posso esquecer de mim, eu tenho que olhar para mim também. Eu falo, falei do Diótrefes, mas eu tenho que tomar cuidado para que não caia, para que eu não caia. O próprio Jesus, né, nos advertiu, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia, né? E aí a gente deixa aqui hoje uma reflexão: quem eu quero ser, né? Quem eu quero seguir como exemplo? O que eu quero na minha vida, né? Eu quero ser um Gaio, eu quero ser aquele que recebe e fortalece, que dá testemunho da verdade, eu quero ser um Demétrio, né, que eu ando na verdade, que eu procuro corrigir os meus erros, porque com certeza Demétrio tinha seus erros, mas ele estava ali prezando pela verdade, cada dia tomando conta, né, da sua própria vida para poder acertar com Deus. Ou eu quero ser um Diótrefes, que aqui está bem claro, né, que ele nem conhece a Deus, né? A gente tem que pregar o Deus da Bíblia, mas a gente tem que conhecer esse Deus da Bíblia. A gente tem que pregar o Deus da Bíblia, mas a gente tem que ter experiência com esse Deus da Bíblia, né? A gente tem que pregar a Cristo, mas a gente tem que pregar a Cristo não somente daquilo que a gente ouve que ele faz, ou que está relatado aqui na Escritura, mas daquilo que ele é para a nossa vida, aquilo que a gente vive com ele, a experiência que a gente tem com ele, é o que fala mais alto. O meu dia a dia com ele, né? O que ele influenciou no meu viver, o que ele muda, o que ele o que ele representa, o que ele faz na minha vida, né? É isso que a gente deve pensar e refletir nessa tarde, né? Diótrefes com certeza não conhecia Jesus, porque senão ele ia saber que o verdadeiro líder é aquele que é o servo de todos, e não aquele que quer afastar as pessoas, né, de Deus. Ele estava afastando, ele estava impedindo. Ele queria ser servido, ele queria ter o primeiro lugar, e Jesus é o primeiro lugar. Deus, buscar o reino de Deus, né, em primeiro lugar. Então ele nunca entendeu isso. Era um líder nominal, mas não na prática. Já Demétrio, Gaio e João, principalmente, eram líderes, né? Eram pessoas, influenciadores, né? Como se diz hoje, influenciadores de verdade, de bons exemplos, mas que realmente conheciam a Cristo, seguiam a Cristo e que estavam passando ensinamentos com autenticidade. E o que a gente quer ser hoje? Em que lado a gente vai ficar? E se Diótrefes ele não se arrependeu, com certeza ele se perdeu. A gente não pode dizer que ele não se arrependeu, porque não tem claro aqui se mais tarde ele se arrependeu, ele passou a se consertar. Mas aqui, o fim dele é a perdição. Se ele não se... Isso aí está na palavra. Se a pessoa não fizer a vontade de Deus, isso aqui vai ser a perdição. Vai ser afastamento do propósito de Deus eterno. Mas, né, se ele se arrependeu, amém. Aí é com Deus. Né? Mas hoje, né, a referência para nós, que a sua referência seja Cristo, acima de tudo. Mas eu não quero mais ouvir de Deus porque essas pessoas que falam de Deus estão fazendo isso. Sua vida não tem nada a ver com a delas. A sua história é a sua história que você tem que escrever junto a Deus. A história do outro pode servir de algum exemplo para você, mas você tem que lembrar que o seu relacionamento direto é com Cristo. Com Cristo. Essa é a oportunidade da palavra para está transmitido ali para a apóstolo. Ele está fazendo sinal aqui para mim, está na vez dele. Vamos transmitir então agora a palavra para o apóstolo Marcelo para continuar com o estudo dessa tarde. Amém? Amém? Amén, gracias pastora, muy buena palabra. Tremendo lo que Dios está haciendo, ¿no? A través de la radio Unicristo estamos transmitiendo al vivo a las naciones. Dios tiene cosas grandes, lindas para tu vida. Dios tiene cosas
maravillosa y Dios quiere bendecirte. Amén. Abrí tu Biblia en el libro de Deuteronomio, amén. Deuteronomio capítulo 34. Dios te va a hablar hoy a través de la radio Unicristo y todas sus repetidoras. Tenemos Radio Kairos con más de 60 repetidoras. Tenemos Radio Kairos con llega a más de 80 países. Tenemos a TV Apóstolo, que es en español Televisión Apostólica, y tenemos Luz a las Naciones del Pastor Brian en Argentina, ¿ven? Y se están sumando nuevas radios, nuevos proyectos. Estamos trabajando para que las naciones escuchen la voz de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tienen todo abierto en el Deuteronomio capítulo 34. Vamos a leer a partir del versículo 5. Hay muchas personas que están tristes. 34:5. Hay muchas personas que están tristes por diferentes circunstancias. Algunas personas pidieron de hablar para su corazón, ser confortados. Están hablando en la radio: pastor, apóstol, estoy triste, se fue un amigo, se fue un ser querido, cerró los ojos, y bueno, está en la presencia de Dios. Pero tenemos que entender que la vida sigue, el trabajo continúa, y esto lo vamos a ver a través de personas ungidas de Dios. Moisés era un hombre ungido por Dios. Él vio y habló cara a cara con Dios. Estuvo 40 días, 40 noches sin comer, aguantando el frío, aguantando el calor del desierto. Un hombre íntegro, un hombre del corazón de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Y la Biblia dice en el versículo 5 de Deuteronomio 34, dice: allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová, de Dios. Y lo enterró. ¿Quién lo enterró? Dios. Dice: y lo enterró en las tierras de Moab. Dice: y enfrente a Bet Peor, y ningún conoce el lugar. No conocía a Josué, que era un hombre que era bendecido por Dios. No lo conoce ninguno del pueblo, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdieron su vigor. O sea, nunca usó anteojo, nunca perdió la vista. Un hombre bendecido por Dios. Llegaron los hijos de Israel a Moisés y los campos de Moab 30 días, así como cumplieron los días de luto. O sea, estuvieron llorando 30 días por la muerte de Moisés, pero la vida continúa. ¿Hasta dónde es tu luto? Tenés que pensar conmigo. ¿Hasta cuándo vas a estar triste? ¿Cuánto tiempo vas a estar triste? Hay gente que está triste toda la vida y se enferman de la tristeza porque diferentes motivos. Hay personas que fueron traídas, hay personas que perdieron un hijo, hay personas que tienen un hijo pero está en otro país, como yo, por ejemplo. Mi mamá está en Argentina y yo estoy aquí en Brasil. Entonces mi mamá puede estar triste, pero el hijo está vivo. Pero para ella la ausencia de su hijo le trae tristeza. Más cuando yo hablo por teléfono, ella se llena de gozo, de alegría. Siempre cuando termina de hablar conmigo, dice: hijo, te amo, ¿cuándo vas a venir? Entonces hay personas
que saben contener esa tristeza. Entonces, acá tenemos un pueblo que perdió a su líder, a su apóstol, a su pastor, lo perdió, se fue a la presencia de Dios. Y dice que cuando terminó el tiempo del luto, Josué, hijo de Nun, estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu, dice, lleno del Espíritu de sabiduría, porque Moisés, presta atención a esta palabra, Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Dónde estaba la unción de Dios? Estaba en el líder. Muchos se le quisieron levantar a Moisés en el transcurso de su ministerio mientras estaba vivo, y Dios hizo que la tierra se los tragara. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Porque la unción estaba sobre Moisés. Entonces, usted tiene que entender que el líder que está adelante, si es un líder como habló la pastora Luciana, un líder con el corazón de Dios, la unción está sobre él. Ahora, si es un líder carnal, un líder que tiene humanamente, él quiere ser el protagonista y no levantar a Cristo, que el protagonista sea Dios, y él quiere ponerse en lugar de Dios, ¿para qué lo apoyás? ¿Para qué te entristeces? ¿Para qué estás escuchándolo? Andate a otra iglesia, hermano, hermana. Hay gente que me dice, pastor, este pastor es así y así. Salí de ahí. ¿Para qué estás triste? ¿Para qué lo apoyás? Pero si el otro pastor que está ahí haciendo las cosas bien, apoyalo, ayudalo en todas las cosas. Entonces él dice a Josué, hijo de Nun, está lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le puso las manos. Entonces, cuando un pastor te impone las manos en la cabeza, ora por tu vida, se levanta a las 3, 4 de la mañana para orar por tu vida, respetá la unción que está sobre el líder, respetá la unción del Padre espiritual que Dios te puso en tu iglesia, porque ese líder, aunque Dios es el Padre celestial, el Padre espiritual, Dios nos pone padres terrenales. Por eso el apóstol Pablo fala y dice, eu los engendré. ¿Por qué? Porque les predicó, se preocupó, oró por ellos, les dio de comer, los ungió, los preparó, les dio estudios bíblicos. Son hijos espirituales, engendrados por Pablo. Y si Pablo faló eso, yo que soy tu apóstolo, que te estoy falando, en las naciones, usted tiene que entender que tiene que respetar la unción que está sobre mi vida, que me levanto a las 3 de la mañana para orar, que me levanto y me pongo a predicar la palabra. Y para predicar la palabra tengo que hacer estudios bíblicos. Y a veces los estudios bíblicos llevan varias horas. Hay que meditarlos, preguntarle a Dios si está correcto o no. Entonces, usted hace esas cosas, hace esas cosas você. No faz. Você va, se sienta en la iglesia, escucha la palabra, deja una oferta, deja el diezmo y va embora. Y você acha que ya está todo. No, Dios quiere gente ungida en la iglesia, con compromiso. Dios quiere preparar líderes, quiere preparar capelanes, Dios quiere preparar personas que dejen de estar tristes para ser líderes. Y con tristeza usted no puede ser líder. Miren lo que aconteció con Josué. Lleno de sabiduría, imposición de manos, cuando estaba en el presbiterio con el pastor Ricardo, que predicó antes que yo. Él recibió la imposición mía. Y los hermanos, pastores, ministros, evangelistas, misionarios, estaban así con las manos. Y yo puse mis manos sobre su cabeza, sobre sus hombros, y lo ungí como pastor para una tarea. Mas es pastor ungido. Tiene que ser ungido también por Dios, porque no adianta que el hombre, porque gusta de la persona, yo te voy a levantar pastor. No es un cargo así, es un cargo que usted tiene que tener disciplina,
como quando você vai trabalhar, você não tem que chegar cedo. Quando você vai trabalhar, não tem que cumprir um horário. Quando você vai trabalhar, não fala el que paga tu salário, faça assim, faça assado. Na igreja é a mesma coisa. Aí o pastor vai falar, faça assim, faça assado. Poxa, este está demais. Poxa, este, que é o que quer de minha vida? Só pide e pide e pide. Não é assim. Probar los espíritus, dice el apóstol Pablo. Probar los espíritus. A mí, para probarme los espíritus, cuando iba de misionario a Mar del Plata, la ciudad de Mar del Plata, los pastores decían, anda a lavar los platos. No, mas yo estoy de misionario, quiero pregar. Ah, ¿querés pregar? Ahora, anda, me daban, durante las 9 de la mañana me daban el desayuno. ¿Cómo se fala acá desayuno? Desayuno. Café da manhã. Café de la mañana me daban. Y ahí me mandaban a un hogar de crianzas y estaban edificando. Entonces yo tenía que entrar medio metro de areia y cuando terminé el metro de areia, yo falei, bueno, ya está. No, ahí tuve que comenzar a entrar 1 metro de tierra. Y no es que iba, tenía que ir con la carreta media cuadra caminando hasta el lugar. Ahí voltaba, iba, voltaba, ficaba cansado. Mas no es que, terminó de trabajar y ya está. No, tenía que tomar baño a las 5 o 6 de la tarde para ir a la iglesia. Y ahí era que tenía que ministrar. Entonces, você que acha que es ser ministro de Deus? Agora tudo lá. Agora você fala alguma coisa, voy a outra igreja. Acá não tem namoro. Não é assim. Acá na Bíblia nos fala que Moisés puso las mãos sobre Josué. Josué estaba lleno del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque obedecía a Moisés. Si Moisés estaba en la montaña, él ficaba ahí esperando que él desce. Y él estuvo 40 días esperando a Moisés. Y seguramente tenía fome, seguramente tenía sed, seguramente él tenía un abastecimiento. Alguien llegaría hasta el pie de la montaña, la esposa, la noiva, alguna persona, y le daba agua, le daba comida, y él continuó esperando. Y ahí falaba, el pueblo quiere saber, ¿ya descendió Moisés de la montaña? No, estoy aquí esperando. ¿Será que había muerto? Ya van 19 días. ¿Qué está aconteciendo? ¿Quién aguanta 5 meses sin agua? Yo te estoy trayendo agua, te estoy trayendo comida, y no tiene nada lá que... Es que Dios te daba de comer. Dios suple toda tu necesidad. Dios da tudo para você. Você está entendendo? Deus tiene que ser tudo en tu vida. Cuando você tem tudo, es fácil no tener necesidad. Mas quando você falta de tudo, lo único que você tem es Deus. El único que suple tu necesidad es Deus. Puxa, Moisés no usaba óculos y él llegaba a tudo, como cuando tenía 20 años. Agora você tem 60 anos, como tengo eu, y tem que andar mudando de óculos porque va perdiendo el grado. Tú tem que orar más, tem que buscar más a Deus, tem que procurar la unción. Jesús, en el libro de Lucas falou, Jesús también ayunó 40 días, 40 noches. ¿Y qué aconteció con Jesús? Estaba lleno del Espíritu Santo. Él dice que entró lleno del Espíritu Santo al desierto. ¡Wow! Estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Quién se apareció? Un capeta. A hablar con él. Ahí hay gente que tiene miedo del capeta. Eu não acredito, cristão com medo de capeta. ¿Cómo pues? La voz que está en nós, esa autoridad, es la voz de Dios. Porque si Dios está dentro mío o no está. Dios está dentro mío. Si Él está dentro mío, la voz que sale de mí es la voz de Dios. Entonces, yo soy Dios. Dice vocês, libro de que fala Jesús, dice vocês son Deus.
Deus pequeno. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad tenía lugar de Deus, porque tenían que ser jueces y juzgaban al povo, en lugar de Deus. Entonces, eu tengo lugar de Deus para juzgar que está errado, que está certo. El otro día mandé embora una hermana, hace unos años. Estaba 8 años en el ministerio, credencial de misionario. No hacía nada para el ministerio. Só queixa. Espíritu de queixa no espíritu de Deus. Você faz tudo errado e Deus se queixa? Não se queixa. Você faz certo, Deus te abençoa. Deuteronômio 28, que fala? Consecuencia de la obediencia, consecuencia de la desobediencia. Desobediencia trae maldición. Você está todo el tiempo queixando, você trae a maldição para a tua vida, dentro de tua casa. Você fica triste, fica com briga no matrimônio, você fica com briga no trabalho. Por quê? Porque você não cumpre a palavra de Deus. Você está desenfocado. Você não está enfocado em Jesus. Por que Moisés dava tudo certo para ele? Porque ele estava enfocado em quem? En el Pai. Estava enfocado em Jeová, Deus de los ejércitos. Mas ele também cometia erro? Cometia. Você comete erro? Comete. Eu cometo erro? Cometo. Mas, qual foi o erro de Moisés? Ele não tinha a vara. Qual é a vara agora? A palavra. No tenemos, Moisés tenía la vara, que era la palabra. Cuando él estaba rodeado por los egipcios, a la derecha, a la izquierda tenía montañas, al frente tenía el mar. Para una persona lógica, fala, está acorralado. Aquí perdió Moisés. No tenía arma, no tenía escudo, no tenía nada para defenderse. Mas él tenía la palabra de Dios, él tenía el báculo. Dios, cuando lo llamó a Moisés, lo llamó de una zarza ardiendo. Y la zarza no se quemaba y la zarza faló con él. Cuando él preguntó, ¿con qué estoy falando? Yo soy el que soy. Jesús es Dios en la carne. Dios es Pai y siempre fue Dios. Jesús estaba con él. Jesús descendió del cielo para entrar en el cuerpo de María, para nacer, para ser el Salvador del mundo. Agora, Moisés era otra dispensación. Nós estamos en la dispensación de la gracia. Moisés estaba en la dispensación de la ley. ¿Qué tenía que haber feito el pueblo de Dios? Cuando descendió Jehová y falou, ¿você acepta la ley? Ele falou, sí, aceptamos la ley. Só que la ley ninguém la puede cumplir. Entonces, ¿por qué nós somos, aunque tenemos fallas, erros y tenemos dificultad de cumplir la ley, ¿por qué no somos justificados? Porque Jesucristo cumplió la ley por todo el mundo y la gracia opera no en todo el mundo, en aquel que tiene fe, en aquel que acepta a Cristo como Salvador. Porque en la cruz del Calvario había 2 ladrones, los 2 estaban en pecado. Uno aceptó la gracia y fue al salvo al paraíso con Jesús. El otro no aceptó la gracia, directamente descendió a los infiernos. Entonces, hermano, você se pone contento, estoy lleno de la gracia, estoy lleno del poder, estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Es para qué? Para que la gracia de Dios se manifieste en você, para que você seja un abençoado. Mas si você anda murmurando, a Deus no le gusta. Mire lo que aconteció. Para você avanzar en la vida, tem que dar vuelta a la página. Dê vuelta a la página.
Dê vuelta a página de sua Bíblia. Se você tem a Bíblia, faça isso. Dá vuelta a página. Quando você dá vuelta a página, continua o livro. Aí que acontece? É Josué agora. Moisés impuso as mãos sobre ele e agora é Josué. Moisés está morto. Em la presença de Deus está vivo, mas o corpo terreno parou. Mas ele continua vivo na presença de quem? De Jeová, del Pai. E aí que acontece? Continua a vida. Então você não pode parar sua vida porque alguém parou. Você tem que continuar. Você tem que estar alegre. Você tem que ser agradecido, porque tua vida continua. Está entendendo? Vai compartilhando aí com alguma pessoa que Deus quer abençoar tua vida. E tua vida vai ser abençoada quando você compartilha em algum grupo, compartilha em algum podcast, que é o que estamos fazendo. E aqui acontece que Josué tinha medo. Serei eu, Senhor? Quantas vezes lhe perguntaste vos ao Pai? Serei eu? Você me quer usar a mim? E fala Deus para ele, diz: aconteceu depois da morte de Moisés, servo de Jeová, que Jeová falou com Josué, filho de Nun, servo de Moisés, e lhe falou: mi servo Moisés ha morto. Agora, pues levanta-te e pasa este Jordão, tú e todo este povo, hacia la terra que eu te dou. Ahora, Deus te quer dar uma terra. Acá é promessa de Deus para a tua vida, como houve promessa de Deus para Josué. Vamos continuar lendo. Dice: todos los lugares que pise la planta de tus pés, olha aí, toda la planta, toda la terra, né? Fala: yo os he entregado, tal como falei para tu servo Moisés. Então você tem que conquistar, filho. Você tem que conquistar, filha. Você tem que ir em frente. Você tem que deixar de estar brigando por coisas pequenas e ir por lo grande, irmão. Deixar de estar vendo coisas pequenininhas para ir a la bênção grande de Deus, para ir a conquistar. Donde você está, tem que haver bênção. Donde você está, tem que mudar o ambiente, tem que mudar a atmosfera, porque donde você está Deus. Está maluco? Está dentro de mim, cara. Está dentro mío. Se você está dentro de você, você está em Cristo, nova criatura é. Então, o que estamos falando? Acreditamos ou não acreditamos? Isto é assim. Isto é assim. Você acredita ou não acredita? Porque por la fé você vai ser salvo. Se você não tem fé, você vai quedar aqui na terra a conhecer o anticristo. E falta pouco para isso, tá? Falta muito pouco. Agora, eu me quero ir. Não quero ficar-me a ver o capeta, o filho do capeta. Eu quero ir embora. Mas para isso tenho que estar preparado. Para isso tenho que preparar a você. Você tem que ser preparado. Na igreja, por que não fala isso? Tem que falar isso, pastor. Tem que falar isso, pastora. Tem que falar isso, apóstolo. Tem que falar da vida de Cristo. Não, estão pregando um evangelho terrenal. Ser próspero aqui na terra. Glória a Deus. Josué foi próspero na terra. Mas você tem que estar preparado para viver na terra e para sair da terra, porque se você está pensando, puxa Deus, você me vai levar e vai ficar em casa, mas puxa Deus, você me vai levar, vai ficar em carro, e agora quem lo vai lavar? Bueno, filho, quédate com o capeta aí, com o filho do capeta, que vas a lavar o carro. Puxa, você acredita ou não acredita? Allá você tem mansão celestial, um corpo novo, um corpo redimido, um corpo que se você viene do céu para a terra, você vai passar
las paredes de esta tierra. Porque você va a tener un cuerpo de la cuarta dimensión. Que aconteció como? Con Jesús. Jesús se apareció ante los apóstoles. ¿Y qué aconteció? Estaban las puertas fechadas. ¿Por qué? Porque tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque estaban persiguiendo a los apóstoles. Los querían encarcelar, matar. Y Jesús apareció y falou: pasa vocês. ¡Ah! Un fantasma. Calma, calma, soy yo. ¿Está viendo? Acá tenía las marcas de los clavos. Ahí estaba Tomás siempre, el incrédulo. Tomás, ¿querés ver la marca aquí que tengo en el costado? No, Señor, acredito. Porque você viu, acredita. Él falou: bienaventurado Marcelo Parrella, porque él acreditó sin ver. Mas Marcelo Parrella tuvo una experiencia con el Padre. Marcelo Parrella tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. Marcelo Parrella era ateo. Y un día Dios se reveló. Si ainda Dios no se reveló en tu vida y estás 30 años en la iglesia, clama a Dios. Dios, manifiéstate, porque yo te quiero conocer. Antes de salir de esta tierra, yo te quiero conocer. Y él fala desde el desierto, versículo 4. Porque você não é divino. Então, vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 4. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el mar grande donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, ninguém podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad toda la tierra que juré dar a tus pais, a tus padres. Promesa de Dios para você. No, esto está errado, está para Josué. Es para você. Es para que tiene fe. Es para que se deje ungir por Deus. Mas você se tem que esforçar. Você é forçado. Você é forçada. Esforzado se dice en portugués, ¿no? Esforzado, ¿no? Você se esforça para ser um bom obreiro, uma boa obreira, um bom pastor, um bom apóstolo. Porque se você quer de Deus, você sozinho se esforça. Se você não quer nada com Deus, você está todo el día en el celular, você está todo el día leyendo libros de otro tipo que no seja la Biblia. No, mas si você es esforzado, você va a procurar en la palabra que Deus te quiere falar. El otro día estábamos con el pastor Ricardo en una iglesia y el pastor falou, ligaron para él falou, ¿cómo estaba você? Y él estaba triste. Y falou, estoy triste. No, él falou, no falou, estoy triste, estoy bien. Y el otro del otro lado fala, mas você está bien? Oh, pastor, estoy bien. No, porque Dios me mandó a falar con você y estoy sintiendo alguna cosa, por eso que yo ligué para você. Você está bien? Y ahí abre su corazón y fala, olha, pastor, estoy sintiendo que Dios no está falando conmigo. Y dice, você lee la Biblia, porque si você no lee la Biblia, ¿cómo Dios va a falar con você? Porque Dios fala a través de la palabra escrita. Você tem que ler a palavra. Não, mas você está no celular. Você está em TikTok. Está em Kawaii. ¿Qué tem que ver Kawaii com Deus? ¿Qué tem que ver TikTok com Deus? ¿Qué tem que ver? Nada. Agora, se você está fazendo um trabalho para Deus, está fazendo um corte de 1 minuto, 2 minutos, porque gostou uma pregação, pega este vídeo, faça um corte, bota em TikTok, está trabalhando para Deus. Olha que diferença. Uma coisa é pôr a palavra de Deus,
que ninguém vai querer ver, porque são poucas as pessoas que passam tempo em TikTok para ver isso. Eles querem ver uma porrada, eles querem ver que uma pessoa se atraganta e se está ahogando, eles querem ver uma pessoa que vai correndo, se caiu e se quebrou a perna. Aí eu não entendo esse humor de Satanás, deve ser só isso, porque uno se ríe del dor de outra pessoa. Salió de la casa, estaba todo llovido y cayó de la escala y se quebró todo. ¡Qué divino! No, hermano. Es para ponerse a llorar, es para orar, es para clamar. Dios tenga misericordia. No, se ríe. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Seriedad, hermano, seriedad celestial. Hay gente que está en el porque yo fui, como pastor tuve que ir a un sepelio. Y ahí los caras están riendo, contando, hablando de negocio. Y ahí no falo nada. Me voy a una parte y digo, vamos embora, que esto, ¿entendemos? Ya está, ya complementamos. ¿Por qué qué hizo? Qué falta de respeto, vos sí que está ahí en un velorio y está contando chistes, está hablando de negocio, está hablando de otras cosas. Yo sé que la vida continúa, mas todo tiene su lugar, ¿verdad, chico? Você está en un lugar serio. Tem gente que tem dor, perdió el pai, la mãe, el tío, un ser querido. Aí você está contando brincadeirinha. Então, tomemos cuidado si queremos la bendición de Dios para nuestra vida. En el versículo 7 dice, solamente esfuérzate. Otra vez le repite, porque dice que Dios es repetitivo, repite, solamente esfuérzate. Parece que você necesita entender, porque estoy hablando, entonces você va a tener que estar escuchando otra vez este video, 1, 2, 3, hasta que entra en tu mente y en tu corazón. Porque una cosa es la mente, otra cosa es el corazón. La Biblia dice, guarda de todas las cosas, la mente, no, tu corazón. Entonces la mente es una cosa, el corazón es otra. El médico lo tiene como, es un órgano que late, que bombea sangre, que va la sangre para el cerebro. Todo cierto. Mas hay un tesoro escondido espiritual en el corazón que Dios depositó algo especial, algo invisible, algo que la ciencia ainda no descubrió. ¿Você sabía que en el corazón Dios puso la importancia de la vida? Porque si el corazón no late, você morre. Ahora, si você amputado un brazo, una orelha, un olho, una perna, você continúa viviendo. Mas si alguien amputa tu corazón, você ya era. Entonces, en el corazón, cuando você ten certeza de que tu corazón está bien, todo tu cuerpo está bien. Amén. Versículo 6. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Punto número 2. Para pregar a Cristo, você tem que ser valiente. Va a venir alguien te va a chingar. Va a venir alguien va a escupir en tu cara. Va a venir alguien te va a hacer un desprecio. Va a venir alguien y te va a batir. Hay gente que ha sido muerta, como faló la pastora Luciana, por pregar el Evangelio en el tiempo romano. Y ahora, en África, están matando. En China, están persiguiendo a los cristianos. Las iglesias son ordenadas por el líder de China, Xi Jinping. Entonces, hay gente que va a hacer negocio. Você pode fazer tudo menos pregar o Evangelho. Você pode pecar tudo o que você quiser e está tudo bem. Tem casa de prostituição. Você vai à Europa, tem vitrinas em algumas casas e estão todas as meninas vestidas, algunas de enfermera, otras están vestidas de otra cosa, y ahí la gente paga para estar con ellas. Es pecado, cuidado. Ahí você no está siendo obediente a la palabra.
La Biblia dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para no hacer lo que todo el mundo hace. Você tem que ser valiente, tem que ser como el salmón que va en contra de la corriente. Y el salmón deja su vida para dejar vida. ¿Você sabía de eso? Cuando él llega, después que se pasó un monte de obstáculos, algunos no llegan porque hay en el medio hay osos, hay pescadores, y ellos no pueden llegar. Y si lo vemos de una forma espiritual, esos son los demonios que están atrapalhando en tu vida. O sea que el demonio, Jesús faló, vino para matar, robar y destruir. Cuando você está en Cristo, você es enemigo mortal de Satanás. Porque Satanás sabe el poder que está en você. Dios puso el poder dentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Para humillar al diablo y a los que lo siguen al diablo. Porque você tiene la autoridad de decir al diablo, ¡sal fuera en nombre de Jesús! Y el diablo tiene que obedecer. Porque Dios está dentro de mí. Porque Dios fala a través de mi boca. Porque Dios se manifiesta en nombre de Jesús, el Padre. ¿Está entendiendo la diferencia de quien te ministra aquí y quien te ministra en otro lugar, que eso pedir 3-4 veces en el templo dinero? Es muy diferente el evangelio de la prosperidad al evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo te manda a ser esforzado, a ser valiente, y todo eso trae ¿qué? Prosperidad. Cuando você es próspero, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que você tiene que hacer es traer su oferta a Dios. Claro, la recibe el apóstol, el pastor, un hombre, la recibe, sí, pero es para impulsar la obra de Dios. Amén. Y dice, Moisés te mandó, o sea, el pastor te mandó, no te apartes de la palabra, ¿no? Ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas próspero en todas las cosas que emprendas. Entonces, usted tiene que ser un emprendedor, una emprendedora. ¿Está entendiendo? Usted tiene que continuar estudiando, tiene que continuar trabajando, tiene que continuar. Ay, pastor, me aposenté, ¿y agora? E agora continua. Faça outra faculdade, faça outro estudo, faça alguma coisa a mais. Ah, não, já me aposentei, não quero fazer mais nada, agora quero viver a vida. Mas você tem que viver a vida dia a dia. Aposentada, trabalhando, você tem que viver a vida para ser feliz. Por isso que a Bíblia fala, primeiro, esfuérzate, depois fala, sé valiente, e depois dice como tenés que ser prosperado. Tenés que ler a Bíblia dia e noite para ser prosperado, para conquistar. Porque Deus vai falar com você que tem que fazer, que faculdade tem que fazer, como se tem que mover, aonde tem que ir. Está entendendo? Eu estava tranquilo em casa, tranquilo. Estava fazendo meu vídeo de pregação. Chegou uma ligação que nem sei quem é, não sei como tuvo mi contato. Hoje, o pastor fala, eu conheço você de há muito tempo. Você lembra de mim? Não, não lembro. Tá bom, mas eu quero convidar ao Senhor para uma rede a nível mundial para que o Senhor pregue. Você pode? Sim, posso. Aí estou durante 4 meses orando por las naciones. Ya venía orando por las naciones, mas ahora a nivel mundial vamos a estar con mucha más gente, vamos a ampliar más allá de la radio, más allá del canal de televisión, vamos a ampliar con otra red. Eso trae más contacto, trae más trabajo. Entonces, cuanto más estoy en la palabra, más Dios me hace conocido en el pueblo de Dios. Más trabalho, más longe chego, más convite ven.
¿Está entendiendo? Entonces, no haga lo que fala tu cabeza, lo que você piensa que tem que hacer. A veces, como falei al principio, você es dono de su pensamiento. Cuando você lo fala, você ya no es más dono, porque você ya falou. Entonces, piensa antes de falar. Piensa antes de largar lo primero que te viene a la cabeza. É verdade. Porque a veces você fala isso e criou um inimigo. Você falou isso e quebrou uma amistade de muitos anos. Então, antes de falar, ora, Deus, me vino esto na cabeça, esto tenho que falar. Então, seja sábio, deixe-se usar por Deus. Amém? Y para finalizar, en el versículo 8, nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y faças conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces farás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Esa es la palabra de hoy, para que você todo le salga bien. Medite en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que abençoes, Señor, a cada ministro que está aquí, Padre, que abençoes a todo hermano, hermana, pastor, pastora, obispo, obispa, que está en este live. Para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Los abençoe, Padre Jesús. Amén.